sou Renata Vick e ao lado do Luciano Bruno, tô como host do Vida Longa Podcast. Liderei a Copenhagen por 30 anos e adoto um estilo de vida extremamente saudável. Tenho disciplina como minha principal aliada e estar aqui no Vida Longa, pra mim, é um grande prazer, porque a gente fala como ter uma vida que é cada vez mais focada na atividade física, na boa alimentação, nas boas escolhas, e é isso que faz a gente viver mais e melhor. E vamos falar também de empreendedorismo. Como é que a gente traz vida longa para as nossas marcas, para que nossas histórias de sucesso sejam cada vez mais longevas. Mas vocês não sabem quem tá aqui hoje, né, Lu? A gente falou que vai ser um bate-papo gostoso, delicioso, como se a gente estivesse na sala na nossa casa, não é mesmo? É isso aí. Eu sou Luciano Bruno, nutricionista, mestre, doutor, pós-doutor em alimentos e nutrição. Coloco a nutrição funcional integrativa de forma real na nossa rotina. E hoje, aqui no nosso podcast, a gente tem um exemplo de como colocar a nutrição funcional integrativa, o estilo de vida saudável todos os dias. Olha quem tá aqui, Juliana Remose! Gente, que honra! Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Como eu falei, um dos meus melhores amigos, uma amiga que é uma inspiração em vários setores da minha vida. É uma honra estar aqui hoje, ser a primeira convidada desse podcast, que eu tenho certeza que vai trazer muita coisa legal e vai levar para quem está assistindo muito conhecimento e muitos insights bacanas. Muito obrigada. E para dar as boas-vindas para Juju, eu e o Lu separamos uma primeira pergunta que já vai revelar muito de quem é a Juju na prática, como ela traz essa disciplina, que tanto me inspira também. A gente super se conecta aqui pela disciplina. É a turma das 5 da manhã, pessoal. Exatamente. 5 da manhã, estamos todos aqui já em contato. Lu, o que você queria começar já perguntando para Juju? Uma pergunta que eu acho que talvez é o que todo mundo pensa é: quando que você percebeu que seu estilo de vida viraria um trabalho rentável? Lu, eu acho que antes de virar uma profissão, o meu estilo de vida, ele era a minha identidade. As pessoas, elas já se conectavam, elas tinham curiosidade, elas perguntavam, elas se inspiravam. E naquela época, pessoas próximas, pessoas que me conheciam, que me viam na academia, na faculdade. E aí eu vi que falar sobre aquele assunto de uma forma profissional poderia sim ser um trabalho. Falar daquele assunto de forma coerente podia se tornar uma profissão. Mas antes de tudo, eu acho que era a minha identidade. E muito pouca gente sabe, mas a Juju é advogada, Lu. Conta pra gente como foi essa virada, porque, de certa forma, eu como empreendedora há muitos anos, a gente vê que não é fácil sair de um ambiente seguro, né, onde a gente tem uma profissão um pouco mais estabelecida, né, com conceitos muito mais claros, com um território a ser explorado muito mais sedimentado, até mais tradicional, sem dúvida nenhuma. Né? Então, você de advogada é a influenciadora e hoje como um grande nome, né, trabalhando de forma muito consistente. A gente vai falar muito sobre a sua verdade, sobre a forma como você, né, inspira pelo exemplo. Então, como foi deixar de ser advogada para se tornar influenciadora? Eu acho que, para começar, a escolha pelo direito, ela foi muito mais racional do que emocional. A gente escolhe a nossa profissão muito cedo, né? E eu sempre fui muito disciplinada, sempre gostei muito de estudar. E naquela época, a maioria dos meus colegas, a maioria dos meus amigos, ou eles faziam medicina, ou engenharia, ou direito. Essas profissões mais, como você mesmo falou, mais que naquele momento me parecia mais segura. Então eu fui pro direito. Gostava muito de estudar, era muito disciplinada. Mas com o passar do tempo, eu vi que mesmo estudando bem, passando em todas as matérias, estagiando, o que eu fazia não me trazia sentido. E aí que eu vi que eu podia, sim, impactar a vida das pessoas e que aquilo podia ser a minha profissão. Há 11 anos atrás, eu acho que a profissão influenciadora, ela não era tão consolidada como é hoje. Mas eu fui aos pouquinhos fazendo essa virada de chave, fazendo essa transição de carreira.
E eu não me arrependo nem um pouco. Eu não me arrependo de ter feito direito, porque me trouxe muito conhecimento. Mas eu não me arrependo de ter tido coragem. Porque eu não vou falar que eu não tive medo. Eu tive medo, sim. Eu acho muito claro, é muito importante, inclusive, deixar claro. Eu tive medo. Mas a gente tem que ir com medo mesmo, né? Mas eu nunca deixei que o medo fosse maior do que a minha coerência. De realmente fazer aquilo que tinha sentido pra mim. E se você pudesse, né, lembrar, isso são quantos anos atrás? Eu formei em 2012. 2012. Então, estamos falando quase 15 anos, Exatamente. né? Estamos indo agora para 14, 15 anos. Qual é a característica? Você falou muito de disciplina, né? De gostar, de estudar, de ser obcecada. E eu admiro muito esse aspecto. Eu e o Luciano, a gente conhece muito você no dia a dia e as suas seguidoras, do quanto você tem um padrão de exigência alto. Tem. Né? As suas entregas são entregas incríveis, as suas metas, aquilo que você estabelece, né? O quanto você quer imprimir a sua verdade. Então, você acha que a Juju, a advogada, né, te ajudou a estabelecer esse padrão de qualidade tão alto e essa exigência tão positiva que você traz para sua vida? Eu acho que o direito, ele me trouxe muito conhecimento. Eu sempre gostei de estudar regras. Então, eu acho que a regra não significa rigidez. Mas a regra, o método, isso tudo o direito me trouxe de uma forma muito forte. Mas mais do que isso, eu acho que faz parte da minha personalidade. Eu sempre fui eu era uma criança, eu era uma adolescente, eu fui uma profissional no direito que eu gostava de dar o meu melhor. Eu acho que pra gente mudar a nossa vida, pra gente crescer, a gente tem que entregar o nosso melhor. Mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém esteja te cobrando, você tem que entregar o seu melhor para se destacar. E eu digo muito, né, Lu, aqui, e a gente vai falar muito desse bloco sobre disciplina, saúde, quais foram as suas escolhas, né, como o Luciano te ajuda nos seus planos, mas eu gosto muito de trazer uma visão, porque eu também me identifico, comecei também com 16 anos, sempre muito disciplinada, sobre a diferença. Eu vejo muito você trabalhando esse conceito nas suas redes sociais de sprint e maratona, né? Então, tem momentos da nossa vida que a gente precisa dar o sprint. Mas a gente nunca pode estabelecer que as nossas metas vão ser conquistadas apenas com sprints. Então, qual é o momento que a gente, consciente de que estamos num momento de sprint, porque somos jovens, porque a gente está empreendendo, porque a gente quer dar orgulho para os nossos filhos, porque a gente está construindo o nosso patrimônio financeiro, sim, isso faz parte. Em que momento a Juju hoje, né, que cresceu tanto, olhando para os últimos 10 anos, entendeu e o que ela aprendeu no momento que foi necessário o sprint, se você ainda sente que ainda tem muitos sprints a serem dados, né? E o que você vem valorizando, pensando na sua construção mais longeva, na sua construção mais de vida longa do que vem pela frente. Eu ainda estou no sprint. Eu tenho 36 anos, eu literalmente estou construindo. Eu estou construindo a minha carreira, eu estou construindo a minha vida financeira, eu estou construindo a minha família diariamente. Então, eu ainda estou nesse sprint. E tudo bem, né? E tudo bem, porque eu acho que eu ainda tô nessa fase de construir, de sacrificar. E eu quando eu vejo o que eu sacrifico, eu acho que eu sacrifico hoje em dia muito relações, infelizmente. Porque a gente não consegue dar conta de tudo. Então, assim, eu ainda estou no sprint. Mas, apesar disso, eu hoje, com 36 anos, eu sou muito mais madura do que a menina de 23, 26. Então, eu valorizo muito mais coisas fundamentais. O meu sono, o meu contato com a minha família, estar presente com a minha família. E, para isso, eu não deixo de entregar o meu melhor no meu trabalho. Mas eu consigo hoje, sim, valorizar coisas que com 23 anos eu não fazia tão bem. Então, minha gente, vocês viram aqui, né? Júlia Narremose, a nossa Juju Narremose, empresária, empreendedora, influenciadora, que mudou a forma com que se posta, se mostra o estilo de vida saudável no Brasil. A Júlia foi muito importante para muitos movimentos. Eu já falei isso para ela pessoalmente. E é uma satisfação imensa estar aqui com você. Muito, muito. Você fica falando, fica aqui olhando, conseguir participar e assistir muita coisa. E eu tenho uma pergunta, pensando um pouco lá no começo, agora. A gente sempre tem pessoas que influenciam ou que inspiram. O que te influenciou muito no que você faz hoje? Qual que foi o gatilho? Porque
eu imagino que tudo começa orgânico, né? Sim. Então você começa a mostrar isso, mostrar aquilo, e você vai percebendo e fala, as pessoas estão gostando disso. Que te influenciou? O que te levou para esse caminho? Que te tirou lá do direito e de repente você era a Juju na Remose? Ô, Lu, igual eu falei pra Renata, eu acho que a minha transição de carreira veio no momento que eu percebi que eu podia impactar a vida das outras pessoas de uma forma positiva através da minha comunicação. É comunicar a verdade. E quando eu falo comunicar a verdade, o meu Instagram ele começou de uma forma muito orgânica. Eu amava comunicar o meu estilo de vida saudável. E assim, cada pessoa que compartilha algo bom, e quando eu falo algo bom, ser saudável é algo bom. Cada pessoa que compartilha isso, ela tá atingindo, nem que seja uma pessoa do outro lado, ela está impactando positivamente aquela pessoa. E falar sobre isso, comunicar isso com tanta verdade, é lindo. Foi isso, com certeza, isso me incentivou a seguir o caminho que eu tô seguindo hoje. Ou seja, quando você começou, você não pensava em monetizar. Você estava ali mostrando os seus resultados para quem quisesse ver e talvez para você mesma, porque eu acho que isso faz parte da evolução, quando a gente diariamente posta e vai vendo e vai evoluindo. Eu acho que a primeira pessoa que a gente tem que agradar a gente mesmo, né? Sim, com certeza. Aquilo começou pra mim. Foi um projeto meu, pra me fazer feliz. Mas há 15 anos atrás, não, 11 anos atrás, desculpa, quando eu comecei o meu Instagram, não existia essa profissionalização da influenciadora. Então, a gente não sabia o que era o monetizar com a profissão. Era algo muito vago. As empresas não sabiam como fazer isso. Não existia exatamente como é hoje. Quem foi sua primeira permuta ou contratante? Engraçado, um dos meus primeiros contratantes, que foi uma permuta, foi... Você lembra o que foi? Lembro. Foi o Mundo Verde. Mundo Verde Lourdes. Exatamente. Eu Mundo sabia! Verde. Eu já acompanhava desde aquela época. E foi um packzinho daqueles que você leva castanhas, whey, sabe? Um que vai encaixando um no outro. Multipack, eu acho que chama. E eles me deram aquilo e eu postei de uma forma muito orgânica. E foi um sucesso. E dali saiu um contrato. E eu adoro, porque até hoje os meus maiores contratos são orgânicos também. São produtos que fazem parte da minha vida. E quem te acompanha percebe isso, Juju. Eu acho que isso é muito legal, né? Saber que você, de fato, imprimiu. Eu falo muito sobre isso, né? O quanto é legal quando a gente sente. Eu queria saber se você sente isso. Porque eu, acompanhando o seu trabalho, eu identifico isso. De sentir que a gente está deixando a nossa digital. Né? O quanto é importante quando a gente traz esse impacto positivo. Não importa se é para 1, 100, 1 milhão, 15 milhões, bilhões de pessoas. Mas quando a gente percebe que a gente é capaz de gerar transformação, reflexão, impacto positivo, isso para mim, sem dúvida nenhuma, é a característica mais prominente do empreendedor nato. É quando a gente empreende, inclusive, a nossa própria vida. Né? Quando a gente faz as nossas escolhas, quando a gente escolhe ser mãe, quando a gente escolhe ter um hábito mais saudável, o que a gente está fazendo? A gente está se propondo a impactar positivamente a vida, seja do nosso familiar, seja de um núcleo um pouco maior, ou até mesmo de uma grande rede de influência, uma comunidade, como hoje você tem no Instagram. Então, o que eu queria, assim, se a gente pudesse tirar um raio-x da Juju, né? Estamos aqui no nosso podcast e a gente pode tirar um raio-x. O que você acha que tem aí na sua essência, na sua alma, que é o pó de plim-pim-pim que mexe com as pessoas, né? O que faz a Juju inspirar tantas e tantas pessoas? A gente até conversou disso essa semana. Eu acho que é a minha disciplina. Qualquer pessoa que me conhece, tanto nas redes sociais como pessoalmente, sabe como eu sou disciplinada. E eu acho que essa característica encanta as pessoas. Porque a gente acompanha muito pessoas que estão no sprint, mas quando vê, elas param. E eu acho que... Consistência. Exatamente. Você tem que... Para você realmente passar credibilidade, para você querer acompanhar uma pessoa, você tem que ver que ela é consistente. Ela não precisa necessariamente ter a mesma opinião, seguir no mesmo caminho, porque as mudanças na vida são necessárias. Elas demonstram que você está evoluindo, mas eu acho que você tem que ter consistência. Mas e o lado difícil disso, né? Eu sinto isso na pele, com uma rede de influência muito menor, mais no empreendedorismo, menos nas redes sociais, de quem olha a gente como se a gente fosse um alien.
Você já sentiu esse quase que um preconceito de nossa, mas a Juju é refém, né? E as pessoas não entendem que é o contrário. Ter rotina pra gente é prazeroso, é uma escolha, é intencional. Sim. Mas qual que é o lado que eu acho que é legal trazer aqui essa conversa, né? O Luciano deve receber isso todos os dias no consultório, né? Pessoas que já chegam lá, eu chego muitas vezes em consulta com pre-reading, né? Eu mando pre-reading da minha consulta, porque pra mim é um compromisso meu, né? Sim. Então eu quero extrair o melhor do profissional que tá ali. Eu quero que ele me explique mais, eu quero ter curiosidade, eu tenho autocuriosidade de entender, de aprender, de ter humildade de aprender. E a gente vê muito isso no teu comportamento. Você já sentiu esse preconceito por ser tão disciplinada? Muito. Hoje em dia, eu vejo até menos, porque a gente vive uma geração com mais consciência. Mas imagina que, como eu falei, eu sou assim há muitos anos. Muitos anos. Então, quando eu comecei, gente, eu lembro de muitas vezes carregar uma marmitinha, de acordar de madrugada, de ser a primeira pessoa a entrar na academia, de falar não para uma bebida alcoólica, falar não para alguma coisa. E existia muito preconceito, antigamente. Mas eu sempre fui muito... Eu tive sempre muita certeza das minhas escolhas. Então, assim, por mais que existia o preconceito, eu nunca fui de me importar muito com essa opinião. Porque eu tenho muita clareza de que o que eu estou fazendo é pro meu futuro. É pra minha saúde. É pra minha longevidade. Você sonha chegar aos 100 anos? Sonho. Eu não só sonho... Estaremos nós três. Não, deixa eu contar. Nós três. A Juju é um pouco mais nova que a gente, mas a gente vai brindar. E assim, eu jogo muito... Eu jogo muito isso pra Deus. Eu acho que eu vou chegar aos 100 anos. Eu acho que minha mãe vai chegar aos 100 anos. E eu não falo isso assim só por achar. Eu tenho um histórico. Família da minha mãe, meu avô morreu com 103 anos. Agora eu tenho uma outra tia-avó que tá com 100 e bolinha. Então, assim, eu vejo claramente que, além da genética, eu tô fazendo o certo. Tá plantando. Tô plantando. E eu posso dizer que isso é real. Porque eu vejo todos os seus exames. É real. Eu falo, você vai durar 100 anos? Ele fala comigo. Você vai durar 100 anos? Vamos. Vai ter que me aturar. Vamos jogar isso pro universo. Vai ter que me aturar. Ainda bem que eu sou 10 anos mais velho que você, entendeu? Então eu vou cuidar bastante de você. Eu que vou cuidar de você. E depois você vai falar isso agora. E depois você vai cuidar de mim. Ô, Juju, e assim, eu acho que todo mundo que tá te vendo deve imaginar como que é um pouco da sua rotina. Eu sei que as pessoas têm curiosidade de saber do seu exercício, do que você come. Eu tenho uma pergunta que as pessoas me perguntam muito sobre você. Se você pesa comida. Peso. Eu recebo muitas perguntas. A Ju pesa o que ela come? Inclusive Gente, em restaurante. Eu já fui com ela e ela leva a balança, eu tenho uma balancinha que é do tamanho do... Menor do que esse copinho aqui. Eu peso. Assim, hoje em dia, eu tenho muita noção da quantidade que eu tenho que comer. E também cheguei numa maturidade de saber se estou satisfeita ou não. Mas eu sou muito disciplinada. E eu sou gulosa. Então, assim, eu gosto de fazer o certinho, sabe? Eu gosto de, assim, Luciano falou que eu tenho que comer 100 gramas de frango. Eu vou comer 100 gramas de frango. Se eu tenho a possibilidade de pesar minha comida, por que eu vou... Porque, assim, quando você quer um objetivo... E, assim, eu cheguei num corpo... Falando, assim, agora de estética, né? Eu cheguei num corpo que... Pra eu melhorar, é muito difícil. É lapidação, é lapidação. Né? Então, a gente sabe que, assim, 5 gramas, 10 gramas, 20 gramas a mais é muita coisa. E a menos também. Então, se eu tenho a possibilidade de pesar, por que não? Faz diferença? Eu acho que faz. Muita, né? Agora, você me pergunta, será que eu tenho vergonha de ir com você e ter uma balancinha? Não, não tenho. Eu não tenho vergonha. Porque, assim, às vezes alguém pode até pensar, nossa, mas essa menina é maluca. Eu não tô fazendo mal nenhum pra ela. Eu tô só... E eu tô tão em paz comigo. Isso é sinal de maturidade também, né? Eu No acho. começo a gente se importa um pouco mais, depois as coisas vão, né, atenuando e a gente se importa menos. E nos seus hábitos, né, Juju, assim, depois a gente vai falar um pouco como os seus hábitos não só virou sua profissão, e é tão legal, né, quando a gente falou ontem muito sobre isso, que o empreendedor, acima de tudo, ele tem que amar intensamente aquilo que ele faz, né? E que privilégio o nosso poder trabalhar com aquilo que a gente tanto ama, né, que a gente acredita, que tem verdade. Da sua profissão, o que você mais gosta e o que você menos gosta? O que eu mais gosto, eu acho que é realmente poder comunicar o que eu vivo. Comunicar com verdade. Comunicar sem filtro. O que eu menos gosto, eu acho que é um trabalho que me exige muito. Exige um online full time. Como eu falei, eu ainda estou na fase da construção. Então, eu me dedico muito
a régua sobe cada vez mais. E às vezes a régua não sobe nem por uma concorrência, sobe comigo mesmo. Eu entrego um conteúdo, foi tão bom que na minha cabeça eu tenho que entregar melhor. Então, assim, é um trabalho que emocionalmente me exige muito. São muitas horas de trabalho. Quando eu tô acordada, eu tô trabalhando. E com um constante sentimento de que não tô fazendo o suficiente. Sabe, às vezes quando eu tenho até um certo problema. Se eu tô deitada sem fazer nada, eu penso, não tô produzindo. Você tem essa cobrança. Tenho. Eu sei que é uma coisa que eu tenho que melhorar. Eu tenho que trabalhar isso comigo. Porque o descanso também é importante. Mas sabe quando você, não vou fazer nada hoje? Aí eu penso, meu Deus, eu não produzi nada hoje. A pausa... Não postei nada hoje. A pausa é essencial, hein? É na pausa que surge. Eu tava preparando um conteúdo essa semana onde eu falo que a pausa é o ócio produtivo. Sim. Porque a gente não é de procrastinar. Então tem muita gente, né, que entende que eu tô pausado, eu tô procrastinando. Não, aquele momento é um momento produtivo. Que é a diferença, inclusive, também entre o ocupado e o eficiente. Sim. Né? Muitas vezes, eu tô muito ocupado, mas você tá sendo eficiente o suficiente? Lu, conta pra gente, faz algumas perguntas pro Ju, como que é a disciplina dela, de alimentação, de treino, de saúde, enfim, suplementação. Conta pra gente um pouquinho. Ele sabe tudo. Sabe tudo, mas a gente quer que a nossa audiência aqui saiba também. Olha, uma coisa, você já contou pra sua audiência, que eu acho que grande parte das pessoas não sabem isso, que quando você viaja, você acorda às 5 da manhã e você só tá livre pra fazer alguma coisa da viagem depois das 2 da tarde? Não. É porque as pessoas me veem viajando muito. Mas o trabalho, a viagem faz parte do meu trabalho. Eu trabalho também mostrando lugares, levando o meu lifestyle pro mundo. Você já ouviu, por exemplo, a pessoa falar assim, você não trabalha não, você só viaja. Já muito. Essa semana eu tava em Courchevel, eu respondi alguma pergunta e falei sobre a oportunidade que eu tenho, graças a Deus, de trabalhar viajando. Eu recebi uma resposta. Isso não é trabalho, isso é hobby. Isso é hobby. Assim, tudo bem, eu respeito, porque talvez ela não tá ali me vendo no dia a dia. Mas assim, eu acordo viajando 5 horas, 5 e meia, faço o meu inegociável, que é a minha rotina. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso treinar, e aí depois eu vou me arrumar, trabalhar tudo que eu tenho pra entregar, todos os conteúdos que eu preciso, porque eu não posso contar com o resto do dia. Numa viagem, você tem muita imprevisibilidade. Pode ser que eu vá para um passeio, pode ser que vai chover, pode ser que a gente chegue tarde, pode ser que fique de noite, que não dê tempo de tirar foto. Então, eu só saio para ir para um restaurante, para ir para um passeio, depois que eu tenho todo o meu trabalho entregue por mim. Você sabe que uma coisa me impressionou muito, eu já te falei isso pessoalmente. Teve eu não me lembro se foi 2021, 2022, que a gente foi passar o ano novo em Paris. E que a gente saiu, todo mundo. E no dia 1º, tava um frio em Paris, um horror de frio. Frio. E todo mundo acordou tarde, porque era dia 1º. E a Júlia acordou 4h30 da manhã para ir fazer vídeo lá na Torre Eiffel, porque é um horário que tinha menos gente e ela tinha que fazer ela tava fazendo uma campanha. Aquilo me impressionou muito. Eu falei, gente, hoje é 1º de janeiro e ela tá 5 horas da manhã. Aí eu mandei mensagem, Júlia, esse vídeo é antigo ou você tá brincando comigo que você tá 5 horas da manhã na Torre Eiffel correndo para lá e pra cá fazendo vídeo? Ela, e já tô quase acabando. E eu acho que isso é importante a gente mostrar para as pessoas esse outro lado, só para vocês entenderem o quanto você que tá nos assistindo demora para se arrumar. Para arrumar seu cabelo, para fazer sua maquiagem, para escolher uma roupa. Pensa que a Júlia faz isso todos os dias. E às vezes, no mesmo dia, várias vezes. Isso é cansativo. E as pessoas imaginam que você é a princesa que está lá passeando em Paris e que está se arrumando para dar uma volta lá sei lá, em algum lugar lindo. E aí, de repente, as pessoas não sabem. E eu que vivo muito do teu lado, que conheço a tua rotina, eu falo, gente, muito impressionante como a Júlia trabalha. Isso é trabalho. É trabalho. É assim, eu tenho um trabalho no qual eu só tenho a agradecer. Eu amo o que eu faço, com todo o ônus e bônus. Esse dia, inclusive, Lu, quando eu olho para trás, não foi a marca que me falou, eu quero um vídeo
Não era nem na Torre Eiffel, era na Ponte Alexandre III. Na ponte, que você ficou correndo lá. Eu quero um vídeo na ponte, assim, assado. Não foi. Foi uma ideia de vídeo que eu tive. Contudo, a ponte vive lotada de turistas. O que eu pensei na minha cabeça? Pro vídeo ser incrível como eu quero, eu preciso daquela ponte vazia. Não era a época de IA. O que eu ia fazer? Dia 1º, todo mundo tá dormindo. Eu fui, não tinha ninguém na rua. E eu consegui fazer o vídeo do jeito que eu queria. Eu tinha troca de roupa. Enfim, era um vídeo com transição na ponte, sem ninguém. E quando eu olho lá pra trás, eu penso, essa dedicação, esse entregar o uau, que eu sempre tive isso muito na minha veia, essa dedicação me trouxe aonde eu tô hoje. Essa marca tá comigo até hoje. E não é porque eu simplesmente tirei uma foto na academia escura do hotel. Não, é porque eu fui lá na ponte, porque eu pensei num vídeo incrível, porque eu fiz e dei o máximo de mim. Isso Ou seja, não era uma obrigação, né? característica importantíssima, né? Ser propositivo. A gente, como empreendedor, dentro das nossas empresas, o que a gente mais sente falta e que traduzindo isso para o seu trabalho não é tão óbvio, por isso que é legal a gente falar, né? Porque dentro de um ambiente corporativo, né, quando a gente fala de ser protagonista, de ter ownership, né, de querer você estabelecer algo além do que te pedem, né? Porque quando você está dentro de um ambiente corporativo, você sabe o que as pessoas esperam de você, né? E muitas vezes também você se diferencia porque você vai além do que as pessoas pedem de você. Mas dentro do seu mercado, e aí eu falo, inclusive, como, né, uma gestora de marcas, quando o influenciador entrega além do que a gente pediu dentro do briefing, inclusive a gente traz muito isso de co-criar junto com o influenciador, porque é incrível, né? A gente consegue extrair muito mais a verdade do influenciador, a gente percebe o nível de exigência do influenciador. Sem dúvida, constrói o que a gente está falando aqui de longevidade. Longevidade também nas suas parcerias, nos seus contratos. Isso é um super orgulho. Eu vejo que muitas marcas que começaram com você 10, 11 anos atrás, estão com você até hoje. E você tem um orgulho, eu vejo, acho tão bonito isso, né? Tão genuíno, quando você fala, puxa, eu estava lá, eu vi o começo da Agapaz, eu vi o começo, né, enfim, da própria Raoma, que a gente vai ter um bloco aqui só para falar de Raoma. Do nosso patrocinador. Do nosso patrocinador aqui, olha só, gente, o que a Juju... Ela já declarou que o Lajotinha... É um dos preferidos. É um dos preferidos. Sei que ela tem vários, mas que ela já tinha um dos preferidos. Mas, por exemplo, o Café Herb tá com você. Quantos anos você é influenciadora? A gente começou, se eu não me engano, em 2020 ou 2021. Mas o nosso namoro é antigo. Eu fazia uma outra marca e o próprio Bruno, desde o início da Cafeinarme, ele me mandava os e-mails e eu sou muito certa com meus contratos. Apesar de eu não ter exclusividade, eu tenho muita coerência. Eu acho que não faz sentido eu divulgar concorrentes. Por mais que talvez eu goste da marca concorrente, não faz sentido aquilo pra mim. Então, eu esperei. Quando o meu contrato não aconteceu, não foi renovado, a gente começou a nossa parceria. E assim, quem me conhece sabe que eu sou alucinada. É muito bom, né? E o Supercoffee. E o Lu coloca em todas as nossas prescrições, né, Luciano? Não, sou alucinada. A gente fala, olha, a gente abre mão de tudo, menos das nossas doses de Super Coffee. Nossa, gente, não Pra quem acorda claro. 4h40 da manhã, que nem a gente, precisamos de Super Coffee, né? Um turbo. Eu lembro quando eu Várias engravidei, que eu receitinhas. falei com o Lu, e o Supercoffee? Me ajuda. Ele, não, tá tudo certo. Não, isso foi polêmica. Foi polêmico, mas assim... Isso foi polêmica, muita polêmica. Polêmica no ar, gente. As pessoas perguntam, nossa, mas e aí agora? Eu sou gestante, vou fazer Super Coffee. Então, se você vê, tá lá não é um alimento indicado para gestante, para criança. Então, tá ali todos eles de rotulagem. Mas imagina o seguinte, a Júlia já tomava há muito tempo. Muitos anos. E eu falei, Júlia, a gente não vai tomar uma dose. A gente pode pôr um pouquinho menos que meia dose, a gente cria alguma coisa, mistura com um pouquinho de leite de aveia, coloca um pouquinho de ácido caprílico, vamos fazer alguma coisa aqui que essa dosagem não vai te trazer nenhum problema. E aí, na mesma hora, a gente pensa, né? Imagina, as mães asiáticas, a quantidade de chá verde, de cafeína que elas usam. E só que como não existe estudo, não existe pesquisa com gestante, alguma coisa, eu falei, olha, vamos dar um cheirinho ali, só para você não passar vontade, nós vamos resolver. E aquela coisa, né, Lu? Foi individualizado para mim. Totalmente. E aí eu acho que entra também a minha parte de ser uma influenciadora responsável com o que eu comunico. Exato. Em momento algum, não só Super Coffee ou qualquer outra coisa que eu comunico no meu dia a dia,
Eu sou uma influenciadora, eu inspiro as pessoas. Ou seja, Mas eu não recomenda. Eu né, não Lu? recomendo, eu não prescrevo. Eu passo o meu dia com verdade, e eu acho que isso é fundamental. Seria feio eu estar tomando o Super Coffee e esconder isso das pessoas. Não, eu estava tomando sim meia dose, porque o meu médico autorizou, o meu obstetra autorizou, de acordo com o meu histórico, com a minha individualidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala, porque a gente impacta, sim, quem está assistindo. Então, a forma de falar, olha, gente, sempre com muito eu faço isso, por isso, por isso, por isso. Nunca prescrevendo e nunca colocando isso como uma verdade. E você sabe que isso é um traço muito interessante seu, porque como você é uma influenciadora e fala de alimentação saudável, de suplementação, de estilo de vida, de exercício, sempre tem aquela coisa do profissional, mas ela não é educadora física, ou ela não é nutricionista, ou ela não é médica, e você sempre foi muito cuidadosa em não recomendar e mostrar o que você faz. Já teve isso de alguém escrever algo assim pra você? Porque pra mim é uma coisa muito admirável. Você sabe exatamente como se colocar. E eu, como profissional, eu vejo o quanto isso valoriza o nosso trabalho. Sim. E o quanto você bota a gente lá em cima. Porque quando você vai lá e fala, olha, eu tenho acompanhamento, é importante você ter um estilo de vida saudável, você não está roubando o espaço de um profissional. Você está enaltecendo um grupo de profissionais, de médicos, de nutricionistas, de todo mundo que está envolvido nesse ecossistema. Então, eu acho que todos nós, a gente tem que ser muito grato a vocês. E só que eu vejo que tem gente que não entende. Lu, quando eu comecei, eu inclusive comecei em meio a um projeto de profissionais da área de atividade física contra influenciadoras. Era um movimento. Eu comecei Eu o meu lembro Instagram disso. neste movimento. Só que desde o dia 1 que eu falei, eu vou trabalhar com isso. Eu falei, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar de uma forma muito profissional. Se eu postava um exercício de abdominal no meu Instagram, embaixo tinha o nome do meu personal, por que ele me indicou aquele abdominal. A forma como eu comecei a comunicar e que eu comunico até hoje faz com que eu não prescrevo nada. Eu sou o meio entre o meu seguidor e o profissional. Eu tô Isso é aqui para incrível. ser isso, para ligar. A prática. Exatamente, eu quero valorizar. Eu valorizo muito a sua profissão, os educadores de educação física. Eu quero que as pessoas cada vez mais tenham seus professores, busquem fazer uma atividade física de forma correta, busquem um profissional da saúde para ter orientação. É claro que assim, quem não pode, né, ter acesso a isso, a gente tem muita informação hoje e cabe a mim também passar essa informação, mas sempre de uma forma muito profissional, sem que eu seja o profissional. Não, e fica muito evidente, né? Esse senso de responsabilidade. Eu falei do raio-x e a Juju trouxe muito a questão Eu da tenho disciplina. Muita. Mas se eu pudesse, né, conhecendo o seu trabalho, eu diria que a responsabilização é algo que é muito prominente na sua personalidade, como o Lu falou. A gente vê a todo momento, né, não só essa disciplina, mas também a responsabilidade. E isso faz com que a sua régua seja alta, porque quanto mais a gente se sente responsável pelo conteúdo, pela qualidade, pela verdade, pela indicação clara, né, pela individualidade que você sempre traz, gente, isso funciona pra mim. Isso é o que eu acredito como mãe da Celina, né? Não tem certo e errado. Isso é muito corajoso, porque eu também me vejo muito dessa maneira, né? Às vezes a gente fala assim, puxa, Renata, mas como foi? Essa é a minha história. E eu tenho certeza que ela inspira outras pessoas pelos aprendizados. Não necessariamente da mesma maneira. Não existe um copy-paste, né? Ou seja, o que funciona para a Júlia funciona diferente para o Luciano, funciona diferente para a Renata. Mas a gente poder ter eu acho que até um ato humilde, né? E um ato muito generoso quando a gente compartilha. Né? Quando a gente compartilha falando de uma maneira realmente muito mais vulnerável até, né? Da forma como a gente traz os nossos aprendizados, a gente se conecta. E aí é que vem essa pergunta, né? Eu acho que falando da responsabilidade que você tem, do grau de exigência, da sua disciplina, como é que você se vê daqui 10 anos? Porque a evolução dos últimos 10 foi, para quem te acompanha, meteórico, né? E a gente vê, inclusive, assim, esse orgulho do Serginho, a gente vai falar muito sobre isso também, né? O quanto é legal, o quanto a família serve como uma grande gasolina. Então, quando vocês estão lá no íntimo de vocês pensando como vai ser a Júlia de 2036, né? Como você se vê daqui 10 anos? Eu me vejo com a minha mesma essência.
Porque é a mesma essência de quando eu era uma menina. Eu tenho isso dentro de mim. Essa verdade, essa disciplina, essa vontade de fazer mais. Mas dando espaço para mais tempo de qualidade. Talvez eu esteja no final do meu sprint. Sabe? Sabendo deitar na cama e não pensar, meu Deus, eu não tô produzindo. Trabalhando isso, porque eu já consigo enxergar nisso uma falha. Eu já consigo enxergar... autoconhecimento que já existe. Exatamente. Eu consigo enxergar daqui a 10 anos mais maturidade. Para ainda ter a mesma essência, para produzir muito, porque eu ainda quero produzir muito. Eu quero ser igual a minha mãe. A minha mãe tem 72 anos. Quando a gente fala para ela vender a fazenda, ela pensa, o que eu vou fazer? Com o que eu vou trabalhar? Quando eu falo que ela tem que vir pra cá com motorista, mas eu posso dirigir. Então, assim, eu quero ser igual a ela. Eu quero produzir muito ainda na minha vida. E eu tenho muito pra dar pro mundo. Mas eu acho que daqui a 10 anos eu vou saber equilibrar mais a parte do descanso, da família, de me reservar. Ô, Júlia, mas você não acha que isso hoje é normal? É uma fase de construção. Sim, essa eu coisa acho. De não tô produzindo e vou trabalhar porque você tá mirando ali na frente em buscar esses dias mais serenos, em construir algo que seja para você, para sua família, em que você consiga usufruir. E eu percebo, eu te acompanhando, eu vejo que você tem aprendido mais a usufruir muito mais do que antes. Eu acho que você já entendeu que dá para encaixar as coisas, né? De ter um meio termo, de trabalhar muito e você tá lá em Londres e num restaurante super maravilhoso. Não porque você precisa mostrar ou não. Não, porque você quer curtir aquele momento. Então, acho que você já entendeu que dá para ter as duas coisas. Quem te inspira nesse work-life balance que você busca? Quem inspira? Você é uma das pessoas que me inspiram. Muito, muito. Muito, porque a gente já conversou muitas vezes sobre empreendedorismo, mas sobre maternidade. E tudo que você me falou me tocou muito, muito, Renata. Você, assim, não só falando né, você comandou uma das maiores empresas da qual eu admiro muito, da qual eu me lembro criança pedindo pra minha mãe. É uma mulher admirável no quesito de saúde, de beleza, de, enfim, inúmeras coisas. Mas hoje eu vejo que você tem mais esse equilíbrio com a sua família. Você realmente é uma pessoa que me inspira. E você vê, assim, vamos falar de Celina então, né? Acho que tá todo mundo aqui, chegou a parte fofa do nosso bate-papo aqui no podcast. Celina já é uma queridinha das titias dela. Ela todo dia dá bom dia pras titias. E agora ela fala, titias, bom dia. Ela mostrou até o que ela queria comer ontem, coisa mais fofa, né? É. Titias, ela queria comer um queijinho que o papai fez pra ela, né? Foi incrível. Então me conta, assim, como foi? Eu acho que é legal a gente compartilhar, assim, hoje a gente vê a Celina, né? Realmente é uma bênção, com certeza. Nós aqui que somos pais, mães, a gente sabe que um filho muda tudo na nossa vida. Então, assim, Celina chegou, não foi fácil Celina chegar. Não. Eu acho que é legal se você puder contar pra gente como foi, né, a espera da Celina, como você se preparou, como foi lidar com a frustração de não conseguir tão rápido. Você compartilhou isso, né, nas suas redes, com as suas seguidoras. E quando ela chegou? O que mudou, né? Quem é a Juju hoje, mãe da Celina? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que não foi fácil engravidar, né? Eu e a gente demorou 8 anos para decidir engravidar. Então, assim, já houveram esses 8 anos que a gente quis preparar a casa. Financeiramente, para ter a estrutura que a gente tem hoje. Para se curtir, para trabalhar muito. Porque, sim, durante esses 8 anos, a prioridade era outra. E com a chegada da Celina, quando eu consegui engravidar e consegui ter ela... Eu acho que principalmente o que mudou foi a hierarquia das coisas. A prioridade. A prioridade da minha vida hoje é a Celina. Eu, sim, amo trabalhar. E uma coisa que você me falou uma vez que me marcou muito. Você é feliz no maternar, mas você também é feliz trabalhando. E então, não tenha vergonha de dizer isso pro seu filho. Exatamente. Então, assim, eu sou muito feliz trabalhando para estar feliz com ela. Mas ela mudou a prioridade das coisas. Assim, eu não faço tudo mais na intensidade que eu fazia e tá tudo bem. Porque o momento com ela é importante. Eu acho que a gente muda, sabe? Muda exatamente isso. É muito transformador, né, Lu? Demais, você também demais, absurdo. sabe, eu acho que tanto quanto mãe e pai. Mãe, confesso, né, Ju, que a gente tem um degrauzinho a mais nessa transformação toda.
Mas os papais de hoje em dia são incríveis. Eu vejo o Serginho e ele é um super exemplo também, né? Muito linda a família de vocês. Obrigada. Parabéns, Obrigada. porque realmente acho que esse é o bem maior, né? E você compartilhou recentemente, né, que você tem esse sonho de aumentar a família, de dar um irmão, uma irmã para Celina. Você já passou por um processo, né, onde você teve que buscar essa superação. Como foi para você? Eu achei tão generoso você, assim como compartilhou, né? Só depois da chegada da Celina, dessa vez vocês decidiram compartilhar, né, o processo de Sim. não ter conseguido ainda, mas a bênção virá, né? Eu tenho uma questão de ovário policístico muito complexa que me atrapalha de engravidar naturalmente, me atrapalha de ovular. Então, a Celina foi FIV e foi uma FIV que deu certo, graças a Deus, na primeira implantação. E acaba que isso deixou a gente com aquele sentimento de que eu vou lá, vou fazer a implantação e vai dar certo. Como foi com ela. E em novembro eu fiz uma outra FIV e o resultado, eu fiz tudo perfeito. O meu endométrio estava perfeito. Era o melhor embrião que eu tinha e deu errado. Eu aprendi ali nessa FIV negativa de uma maneira muito dura de que nem sempre eu entregar o meu melhor, eu fazer o meu melhor, vai gerar o resultado que eu espero. Algumas coisas estão fora do meu controle, sim. Só que a minha esperança, ela não significa uma busca pela certeza. A minha esperança significa não desistir. Isso. E eu tenho muita fé. Muita fé. E eu sou uma pessoa persistente. Eu sou uma ariana. Eu vou tentar até eu conseguir. Júlia, vai conseguir. E eu vou te falar uma coisa. Acho que muito importante, até pra gente falar pras pessoas aqui. Eu pude te acompanhar bastante. Antes da Celina, na gestação da Celina, pós-Celina. Do quanto o se preparar para a gestação é importante. Sim. Você se lembra? Lembro. Do quanto a gente cuidou de todos os parâmetros nutricionais, exames bioquímicos, composição corporal, até a gente chegar a falar, esse é o melhor momento. Sim. Do quanto é importante, o quanto o estilo de vida saudável pode ajudar nesse momento. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Eu atendi uma paciente que ela falou para mim, antes de vir para cá, ela fez 24 FIV. Ela fez 24 FIV. E aí ela viu alguma coisa e ela começou a se cuidar muito mais do ponto de vista de saúde, exercício, alimentação, suplementação. E ela fez a 24ª FIV. Uhum. Engravidou. Ela falou assim, eu falei, eu vou encontrar a Ju. Ela falou, fala isso pra ela, porque eu só consegui mesmo quando eu realmente me cuidei. Não é só chegar lá e fazer, não é só chegar lá e às vezes muitas mulheres não conseguem porque às vezes não tá pronto, o terreno não tá fértil. Sim. E a gente sabe que você se cuidou muito, veio a Celina, deu certo. E um segundo ponto, uma observação, é que nada é no nosso tempo, não é? Sim. Acho que tudo é no tempo de Deus e as coisas vão acontecendo dessa forma. E eu acho o quanto o seu estilo de vida saudável, tudo isso que você faz te levou a ter, vamos falar de sucesso, né? Te levou a ter sucesso na gestação da Celina quando você engravidou. E foi uma gestação linda, assim. Eu tenho Perfeita. só... Gente, do dia que eu fiquei grávida até o meu pós-parto, meu puerpério, eu tive... a gente brinca, Serginho e eu, que se eu tiver uma gestação, uma segunda gestação igual a Celina, uma criança igual ela, a gente teria 20 filhos. Porque foi tudo muito perfeito. Foi perfeito, não tem outra palavra pra falar. Eu não passei mal, eu fui uma gestante ativa, eu tive um parto lindo, eu tive um pós-parto... Assim, eu juro que às vezes eu fecho o olho pra pensar, doeu? Não lembro. Fiquei sem conseguir mexer nas coisas? Não, eu lembro, deu 3 dias depois, na verdade, eu lembro, deu no dia do parto, andando pelo corredor do hotel, do hospital. Então, assim, eu acho que o meu estilo de vida, sim, um corpo desinflamado,
me deu a possibilidade de ser uma gestante muito saudável. Sim. De ter um parto muito saudável. Mas aí eu penso também, Lu, naquilo que eu falei antes. Às vezes a gente faz tudo certo. Tudo que tá no nosso controle. Mas tem algumas coisas que independem disso. Totalmente. No caso, a FIV que deu errado. Às vezes uma gestante que faz tudo certo, mas por alguma razão ela tem uma gestação de risco. Então, de uma forma muito dolorosa, eu aprendi que mesmo fazendo o meu melhor, fazendo tudo certo. E assim, essa segunda FIV minha, gente, meu endométrio estava melhor. Tudo. Mas não deu certo. E a decisão de compartilhar a frustração, ela foi difícil. Porque a partir do momento que eu exponho isso, as pessoas do outro lado sabem que eu estou tentando. E aí vem ainda mais cobranças. E não é uma cobrança, tipo assim, ruim. As pessoas gostam da família. As pessoas torcem pela nossa família. Então elas perguntam, você tá grávida? Eu sonhei que você tá grávida. Eu tenho certeza que você tá grávida. Uma carinha diferente. Eu tô tomando hormônio, eu tô redonda. Então a pessoa vai perguntar. Quando a gente fez essa FIV, eu tava mais inchadinha. Então assim, era uma enxurrada de perguntas. Você tá grávida? Eu tenho certeza que agora vem o irmãozinho da Celina. E de uma forma muito amorosa, mas aquilo dói. Porque eu tinha acabado de ler um resultado negativo. Mas eu não vou brigar com o mundo e querer ensinar o mundo de que não se pergunta para uma mulher se ela tá grávida. Pelo contrário, eu prefiro cuidar do meu emocional, no meu íntimo. E aí eu tomei a decisão de compartilhar o negativo. Porque eu acho que a partir do momento que às vezes no olhar da pessoa tem uma vida dos sonhos. Compartilha uma frustração tão grande... Eu, do outro lado, eu valido um sentimento que aquela mulher tá ali sentindo. Sem dúvida. Eu não vou tirar a dor dela. Da mesma forma que a minha dor não vai sair. É um ato muito generoso. Mas eu tiro o isolamento. Daquela mulher que tá se sentindo sozinha. Sabe aquela sensação de todo mundo engravida ao meu redor, menos eu? Ela vai saber que eu... Não tá sozinha. Que às vezes tenho uma carreira de sucesso, tenho um marido super presente, tenho uma filha linda, tenho tudo que ela... que a gente sonha em ter. Também não consegui. Eu queria tirar esse isolamento das mulheres. E essa primeira, né, chegada dessa enfim, formação que não deu certo veio pelo Serginho. Ele também teve, né, essa coragem de mostrar, porque muitas vezes também não é comum, né? Claro que a gente sabe que esse é um sonho da família, do casal, a gente precisa estar comprometido nisso, mas a mulher, de certa forma, recebe um pouco mais, como a Júlia colocou aqui, né, todas essas percepções e pressões do meio externo, né? O meio externo pressiona a gente. Quando vai vir? Porque não deu certo? Você tá com uma carinha assim, assim. E quando veio isso pelo Serginho, eu que sou mais próxima, conheço vocês, falei, gente, que ato corajoso, porque não deixa de ser um ato de proteção à família, né, dele. Então, ele trouxe isso na voz ativa do homem da família, o que não é tão comum, que geralmente a mulher quer trazer como foi, que não deu certo, como ela se sentiu, etc. E na sequência, você também trouxe, né, essa informação para compartilhar com aquelas pessoas que torcem por você, porque você tem muitas pessoas que torcem por você. Como foi? Eu acho que é legal a gente falar sobre isso, né? Como foi o apoio, né, do Serginho em todo o processo, tanto no processo da Celina, né, e hoje é um pai super presente, babão, né, ama, tá sempre lá curtindo a Celina, a princesa dele, e agora nesse processo, né, onde eu tenho certeza que vocês vão em breve trazer um irmãozinho e que vocês têm esse sonho em conjunto. Se Deus quiser. O Serginho sempre foi muito presente. No processo da Celina, eu inclusive demorei quase 1 ano e meio, quando a gente queria engravidar da Celina, para preparar o meu endométrio. Eu não conseguia. Foi muito difícil. Foram 1 ano e meio fazendo ultrassom, pelo menos uma vez por semana. Ele foi em todos os ultrassons comigo. E assim, não é uma coisa óbvia. Porque eu ia numa clínica de fertilização toda semana e eu via muitas mulheres sozinhas. Pra ser bem sincera, raramente eu via homens lá. E o Serginho o tempo todo esteve do meu lado. Cada vez que dava errado, que eu chorava, ele me abraçava. E com certeza... Cada abraço que ele me dava força pra... Agora eu tenho que trabalhar. Agora eu tenho que trabalhar, ninguém sabe, ninguém tem nada a ver com isso. E eu tenho que trabalhar com a melhor cara do mundo. Bola pra frente. Então, assim, ele sempre foi muito presente. Na última FIV também. E agora, engraçado como, infelizmente, né, coisas negativas vêm também pra nos aproximar ainda mais.
Eu sinto que Serginho e eu, depois da FIV que deu errado, a gente está ainda mais próximo. Une o casal, né? Une o casal. Ainda mais esperançoso, unido e junto nessa trajetória. E que parte da maternidade te surpreendeu mais? Parte da maternidade. Aquilo que você nunca imaginou, né? Claro que o amor existe, mas aquilo que você não imaginou. Nossa, eu não imaginava que a Júlia podia se destacar nisso. Eu sempre fui, até pensando de uma forma negativa, egoísta com as minhas escolhas. Sabe aquela pessoa que eu quero fazer assim, minha rotina é assim, eu vou trabalhar assim, do meu jeito. A Celina chegou para me mostrar que eu quero ficar com ela. E depois eu organizo as minhas coisas. Eu não esperava que eu fosse ser essa mãe tanta vontade de estar presente, tanta vontade de eu dar o banho, de eu fazer dormir, eu acordar todos os dias com ela. Ela veio pra me mostrar que é muito maior. É muito transformador, né? Completamente. É muito transformador. Eu não me via dessa forma. Ela me transformou muito. Que bacana. E ela viaja com você. Você sabe que a Celina viaja com a Juju desde quanto? 3 meses. Ela 3 fez meses? o aniversário de 3 meses indo pra Friends. 3 meses. Foi quando o Paulo Telles falou assim: ela pode viajar com 3 meses. Conta essa história, que o Paulinho é nosso elo também. Graças a Deus, eu tenho a Renata como inspiração, né? Como eu falei, não só uma super empreendedora, mas uma mãe exemplar. Quando eu estava grávida, eu perguntei para ela: você me indica um pediatra? E ela me indicou o Paulo Telles, porque que é incrível. O Bruno, meu filho, que hoje tem 19 anos, foi o paciente número, sei lá, 5 do Paulinho, né? Pra quem não sabe, o Bruno é prematuro de 27 semanas. Você imagina a aflição de uma mãe. E eu me identifico muito com o que você disse, porque eu já tinha hábitos extremamente saudáveis, né? E, enfim, a minha gestação não foi uma gestação fácil, né? E o que eu tirei de lição disso eu faria tudo de novo, porque eu fiz a minha parte. Tanto nesse momento, por exemplo, né, da gestação do Bruno, como, por exemplo, quando eu tive câncer, que foi, inclusive, o que me fez conhecer, porque daí fui eu que liguei pra Juju e falei: Juju, eu quero conhecer o Luciano, porque eu preciso nesse momento. Eu já tenho hábitos super saudáveis, mas eu quero, porque eu admiro muito o Luciano, quero conhecer o trabalho dele. A Juju, gentilmente, me colocou em contato, nasceu essa parceria, essa amizade incrível. Mas eu acho que ali também, né, é um divisor de águas de que a gente não controla o incontrolável. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma sensação deliciosa de que estamos combativas. Não importa o que aconteça. A gente está fazendo a nossa parte. Eu nunca me senti vitimizada. Mas por quê? Eu ouvi essa pergunta. Eu queria muito saber se você ouviu também. Muito. Por que você não consegue engravidar se você é tão saudável? Por que você não consegue engravidar porque você é tão saudável? Ou assim, nossa, como que você se sentiu não conseguindo, sendo que você fez a sua lição de casa? Até num diagnóstico difícil, como foi o meu do câncer, as pessoas dizem assim: você não sentiu que era quase que uma injustiça você ter um câncer? Eu dizia: não, me senti combativa. Porque eu soube ser pragmática e dizer assim: eu posso passar por uma cirurgia de 17 horas e tirar as 2 mamas. Se eu tivesse uma série de comorbidades, eu ia ter que fazer o quê? Não poder passar por uma cirurgia de 17 horas, ter que me submeter a um tratamento muito mais longo, com bloqueio hormonal, com uma série de outras complicações. Então, eu fui pragmática. Eu tenho um câncer, eu tenho uma saúde maravilhosa e eu vou ficar 17 horas numa cirurgia. E eu vou resolver esse problema da forma mais racional possível. Então, eu queria muito que você também trocasse, o Lu trouxesse um pouco disso, que assim, como é quase que claro que, de novo, é um mérito, né? Porque a gente constrói, não é sorte, é uma construção. A gente investe muita disciplina, mas de se sentir preparada para, venha o que vier, eu estou combativa. Né? Você se sente uma pessoa forte, combativa, poderosa, de poder encarar qualquer que seja o desafio que aparece na sua vida? Me sinto, Rê. Me sinto. Óbvio que eu tenho medo. Quando eu tentava engravidar da Celina e não conseguia, por diversas vezes passava pela minha cabeça: eu não vou poder ser mãe. Será que eu não vou poder ser mãe? Então, assim, ter medo é natural. Mas deixar que o medo te vença, isso que eu acho que não pode. E eu sei que eu faço o meu melhor. Eu sei que eu estou fazendo diariamente o meu melhor para conseguir qualquer coisa na minha vida. E assim, para quem tá começando, Lu, quais são as 5 dicas, assim, coisas simples, porque eu acho que é legal a gente mostrar isso, né? Juju, Luciano, eu. Claro, a gente faz isso há 15 anos, há 20 anos, já está incorporado, a gente gosta dessa rotina, a gente sabe, né, fazer essa análise, mas tem como começar pequeno. Sim. Eu queria muito que você deixasse essa assim, dica. Eu vejo que você faz isso muito no seu Instagram, mas você está aqui no nosso podcast com uma audiência diferente, talvez, do que você atinge lá no seu Instagram. Assim, o que as pessoas podem começar a fazer, Lu?
Assim, como é que você vê, né, que a Juju fez essa transformação? O que a gente pode deixar de dica para quem quer começar a ter um estilo de vida mais saudável? Acho que são os fundamentos, né, Lô? Eu acho que o que você pode mostrar, acho que todo mundo tem curiosidade, como é um dia da Júlia. Agora, como é um dia da Juju no Remose? Como que ela fez para ter esse corpo maravilhoso antes e depois da gestação? Conta pro povo o que você faz. Agora chegou na parte que você queria. Conta para nós aí. Ô, Lô, eu acho que essa resposta pra Rê, ela vem muito da disciplina. Às vezes as pessoas confundem muito a disciplina com a motivação, né? Porque é uma coisa que se confunde muito. E quando a gente fala de disciplina, eu acho que a gente tem que seguir alguns fundamentos. Mas dentro dessa disciplina, o que você faz? Nós queremos saber o Então, que a Júlia faz. Eu acho que alguns fundamentos. Eu não tenho rotina. A minha vida, cada dia é diferente. A minha profissão, eu não vou para um escritório, tenho uma rotina, daí eu saio, faço isso. Eu não tenho. Então, o que eu faço? Dentro de um trabalho no qual eu não tenho rotina, cada dia eu tô num lugar do mundo. Fevereiro agora eu vou passar 5 dias na minha casa. Não tem como ter rotina. Tem dia que é avião, tem dia que eu tô indo pro Japão, são 2 dias viajando. Então, assim, dentro disso, o que eu faço? Eu estabeleço uma rotina inegociável. Isso. Que eu aprendi com você. Isso. Fundamentos. Primeiro, sono. Meu sono, hoje em dia, coisa que com 26 anos eu não valorizava tanto. Eu lembro de uma médica, Ana Cláudia, que era uma nutróloga incrível, que me acompanhava em Belo Horizonte. Uma vez, eu acordava 4 horas da manhã para fazer cardio em jejum. Aí depois eu fazia isso, aquilo. 2 horas da tarde eu tava encostando assim em qualquer lugar dormindo. E eu assim, cortisol na lua. Um dia ela veio pra mim e falou assim, olha, você tem 20 e poucos anos. Você dá conta agora. Você vai dar conta disso no futuro? Então, é sprint ou maratona? Não, aquele dia eu parei de fazer isso. E não, cortisol lá nas alturas tá moendo a massa muscular. Exatamente, pra quê? Não, parei. Ali é muito importante a gente ter pessoas que nos ajudam, né? Eu parei. Então assim, sono. Hoje em dia eu não sacrifico o meu sono. Como eu gosto de acordar cedo, eu vou dormir cedo. É lógico que existem exceções. Um dia é o aniversário de alguém, uma festa importante, que você vai dormir mais tarde. Mas tá tudo bem, porque é uma exceção. Então, sono é o fundamento número 1. Certo. E se eu não durmo, gente, no dia seguinte parece que eu tô bêbada. É impressionante como a falta de sono Você me usa afeta. o anelzinho? Uso. O Oura Ring? Tirei hoje pra ficar mais bonitinha. Tá. Mas eu uso. Qual que é a sua média de nota no Oura Ring? 90, 96. 96? Quando tá 96. Eu tenho, assim, 2 horas e 15 de sono REM. E a frequência é baixinha, né? Baixinha. O Lu sempre olha, assim... Ele olha em durmo todas as muito consultas. bem. Mas pra dormir bem, eu faço higiene do sono. Não é que eu deito na cama e, nossa, que sorte, ela dorme bem. Não, existe toda uma preparação. Mas vamos lá, fundamento. Sono. Então, eu sempre durmo cedo e acordo cedo. Acordo muito cedo. Eu gosto de ter um momento antes de trabalhar, antes de ir pra academia, qualquer coisa pra... É um momento meu. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de olhar minhas planilhas. Eu gosto de escrever roteiro. Eu gosto assim... Sou eu e eu. Não tem mais ninguém ali. Eu gosto de fazer minhas estratégias antioxidantes que o Luciano me explicou. Shot. Isso é negociável pra mim. Aí depois a gente vem a parte do movimento. Eu acho que longevidade... Hoje em dia tem muito a ver com movimento. Você estar em movimento. E aí, não é uma alta performance. Não é que eu tô correndo maratonas. Movimento. É uma academia, é um pilates, é uma caminhada. Você estar em movimento. Então, eu sono, o movimento. Eu acho que uma alimentação saudável. Quando eu falo alimentação saudável, eu não tô falando de suplementos. Comida de verdade. Comida de verdade, é isso. Alimentação simples. Sabe? Eu como... o básico da minha comida é comida. É isso. Eu gosto, sim, de um suplemento. Eu gosto de super coffee, gosto de alguma coisa, de um chocolate. Mas o básico é comida. E controle emocional. Eu acho que você realmente ter uma saúde emocional é fundamental. E aí, eu acho que nessa saúde emocional entra a minha família. A minha família é fundamental para a minha saúde emocional. Você tem algum ritual de saúde mental? Tenho. O meu é rezar. É a forma como você cuida da sua espiritualidade. Bonito. É conversar com Deus. Que lindo. Legal. Júlia, você sabe que eu tava pensando aqui agora onde que eu te conheci, onde eu te vi a primeira vez. A primeira vez que eu ouvi falar de você foi muito rápido, foi tudo muito perto. A primeira vez que eu ouvi falar de você foi numa palestra que eu fui dar em Belo Horizonte, que você estava lá. E aí uma pessoa falou assim, nossa, você viu que a Juju no Remose estava na sua palestra? Aí eu falei, que legal, nossa.
Só que eu não sabia. Pensei, Quem é? Quem que é? Aí cheguei no hotel, falei, gente, quem que ela tá falando? No dia seguinte, você apareceu pra mim, você tava no Instagram de um coach e você tava lá com um corpo super definido, bonito. O que mudou na Júlia? Lá de trás, que tava com aquele corpo seco, em que eu sei que você fazia uma dieta mais restritiva, que era um pouco diferente do que você faz hoje, para a Júlia de hoje. Mudaram as prioridades. Hoje em dia eu sou uma mãe, eu trabalho infinitamente mais. Então, assim, eu tenho outras prioridades. E mudou o extremismo. Eu era uma menina de 23 anos. Você já foi extremista? Muito. Essa menina do coach era extremista. Eu fazia uma dieta que, assim, se ele mandasse eu beber só 100 ml de água por dia, eu ia beber só 100 ml de água por dia. Eu tomava de café da manhã aspargos com clara de ovo. Hoje, por mais que aquilo vai me dar a barriga dos sonhos, eu não quero tomar esse café da manhã. Eu quero comer um ovo gostoso, com gema, junto com a Celina. E aí ela vai pegar a minha gema e eu não vou ficar assim, ai meu Deus, ela pegou a minha meta de 10 proteína. gramas. Não vou, eu quero Faça que um ela... outro ovo e tá tudo certo. Tudo certo, como um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, assim, mudaram as prioridades e eu sou uma mulher hoje mais madura. E eu vou te dizer uma coisa, eu vou assinar embaixo porque eu faço a dieta da Júlia, eu faço as estratégias dela e eu faço o que ela gosta. Toda vez que eu vou montar alguma coisa, eu falo, Júlia, o que você gosta de comer de manhã? Aí, em cima daquilo, a gente vai fechar macronutriente, micronutriente. Por isso que assim, é a estratégia da Júlia, porque é o que ela gosta. É o que ela faz. E antes não era assim, né? Não. Antes era... Era o que me passava. Eu tinha, assim, um corpo, assim, quase inatingível. E hoje, Lu, por mais que eu siga a sua orientação, se num dia eu não bater a minha meta de proteína, se no dia eu não fizer o lanche, se eu sair pra jantar e quiser comer outra coisa, tá tudo bem. E o meu corpo não é tão definido como antes, mas eu gosto até mais. Porque eu vejo meu corpo hoje... Tá muito mais lindo. Eu respeito mais ele. Não é um corpo sarado, é um corpo que gerou. É um corpo nutrido. E é um corpo desinflamado. Desinflamado. É tão importante. E é um corpo que eu consigo caminhar até o fim da minha vida. O que mudou depois da gestação no seu corpo? Acho que mudou o respeito. Eu respeito mais o meu corpo. Eu não olho com tanta cobrança pro meu corpo. Incrível. Apesar de eu gostar muito do que eu vejo no espelho, sabe? Eu não vou ser aqui hipócrita de falar que a gente não gosta de se ver bem no espelho. Eu, sim, faço dieta pra ficar bem. Além de saudável. Todo mundo. Eu pratico atividade física para também ter um corpo bacana. Né? Porque ninguém fica fazendo búlgaro, sofrendo, só por causa da saúde. O búlgaro é pro bumbum, né? Vamos concordar? Então, assim, não é... É o castigo do treino. Não é, O eu castigo acho do que a gente treino tem é o que ser momento do verdadeiro búlgaro. aqui. Então, assim, eu gosto muito do que eu vejo no espelho. Mas eu lido com o meu corpo com mais respeito. Menos cobrança que a menina de 26 anos. Legal. Mais leve, né? Muito mais. E assim, não tiro o mérito daquilo. Ser daquela forma, tão rígida, fez eu ser quem eu sou hoje. Porque eu acho que é evolutivo. É evolutivo. É parte do evolutivo, caminho. né? E eu me lembro, como se fosse hoje, eu vi os comentários. Sobre, nossa, que linda, que não sei o que não sei o que. Era um movimento, né? Muitas mulheres tinham o corpo, buscavam aquele corpo quase que inatingível. E eu gosto muito quando eu vejo que existe essa coisa do que é possível, do inatingível e do que é possível. Porque senão isso acaba gerando algumas frustrações. Porque às vezes a pessoa sai de uma vida de quase de um fisiculturista para uma vida... Hoje eu escrevi aqui, uma vida restritiva de fisiculturista para uma vida mais leve. Sim. Eu acho que isso é uma construção e faz parte do caminho, né? De tudo isso. Isso não acontece se você não desenvolver a sua autopercepção, né? Exato. Eu vejo que, quando a gente fala de maturidade, de um processo evolutivo... Mas é completamente diferente a autopercepção da Júlia de 23 anos e a autopercepção da Júlia hoje, né? Então, ela gostava naquele momento e tudo bem. Ela também Exatamente. tinha naquele momento, a Gostava. autopercepção, né? Existe uma coerência. A sua autopercepção te dizia, eu gosto disso, eu gosto de ser mais restritiva, de ser mais extremista, etc. Mas hoje, na sua autopercepção, a forma como você está construindo e conduzindo hoje é a melhor. Sim. Então, essa coerência é que, de fato, faz toda a É diferença. a melhor pra mim hoje. Se eu entrasse no fisiculturismo e tivesse que ser restrita daquela forma, Faria. eu seria. E eu acho que é bacana ver a Júlia de 26 anos e a Júlia de 36, que apesar de não ter 6% de gordura, eu não virei uma pessoa sedentária. Então, a minha essência continua a mesma. Eu sou completamente constante. O meu peso em 10 anos varia 1 quilo, 2.
Então, assim, sou constante naquilo que eu prego e que eu faço. Não é uma mentira, não são picos. Não tive a fase linda, depois caí. Não. Eu sou constante. Porque realmente é verdade o que eu vivo. Juju, vamos falar de Raoma? Bora. Todo mundo curioso. Eu trouxe né? Raoma. Vou até pedir. Posso pegar pra dar pra você? Claro, sim. vamos colocar Raoma aqui. Você sabe que eu tenho uma admiração incrível, né? Enfim, operei chocolate durante 30 anos, né? Trouxe realmente uma mudança no hábito do consumidor. Sim. Então, eu super admiro as marcas que entraram com propostas diferentes. Olha, a Raoma chegando. Quando chega, Ai, deixa eu pegar. essa sacolinha Sacolão. azul, maravilhosa. Trouxe Raoma recheado para os Meu dois. Deus, Olha, que alegria. presente maravilhoso, maravilhoso. Gente, Maravilhoso. A casa toda. meu Deus, tudo que eu amo. Vamos abrir. Vamos abrir aqui no final, que a gente vai experimentar. Daqui a pouco nós vamos Daqui comer. a pouco vai ter o momento Raoma. Mas eu queria muito que você contasse... Esse é meu preferido. deixa eu ver, qual que é o seu? Biscoitino. Sabe qual é o meu preferido? Moage. Ah, É lançamento, Ai, amo. mas Muito bom. Moage é, sem dúvida nenhuma, uma é um dos delícia. meus também. É isso. Então me conta como foi rapidinho essa história de Raoma, em que momento a gente tá, o que a gente pode esperar dos próximos passos de Raoma, como é trabalhar, né? Nós temos também esse ponto em comum de trabalhar com os nossos maridos. Então eu queria muito que você contasse como nasceu essa sua relação com Raoma, antes mesmo de você ser sócia da Raoma, né? E que momento Raoma tá e o que a gente pode esperar dos próximos anos. A minha relação com a Raoma, eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho que é uma audiência nova que merece escutar. Minha relação com a Raoma começou da mesma forma como várias outras empresas que eu divulgo hoje. Eu fui contratada para divulgar a Raoma. E os nossos sócios, eles criaram um bombom para mim. Eles tinham uma loja, tipo um mercado verde, e tudo que eu divulgava naquela época era o que vendia. Então eles pensaram, a gente precisa de alguma coisa para ela divulgar, que a gente vai escalar o país inteiro. Eu comecei, acho que poucos meses, divulgando o chocolate, que era assim, incrível. E eu vi que a Raoma, ela era mais do que um produto que eu queria divulgar. Ela era uma marca que tinha real conexão com o estilo de vida que eu tenho, valores e princípios que eu queria divulgar, que eu queria conectar. E daí veio a ideia de Serginho e eu entrarmos nessa sociedade. E eu vejo que entrar na Raoma, aquela época, foi mais do que uma oportunidade. Foi uma decisão estratégica a longo prazo. Porque a gente entrou numa empresa que tinha um bombom feito para mim. De amendoim, né? Não, era de avelã. De avelã. Pouquíssimos pontos de Eu gostava venda. daquele spread de amendoim maravilhoso. O amendoim foi o segundo Existe produto que a gente ainda? lançou. Existe ainda. Foi o segundo produto que a gente lançou já como sócio. Mas a gente entrou numa empresa com um produto, pouquíssimos pontos de venda, para uma empresa hoje que tem quase 70 SKUs e a gente está falando hoje de 18 operações próprias, abrindo a 18ª hoje. Então, assim, foi uma decisão estratégica a longo prazo. E continua sendo comercializado tanto nas lojas que estão sendo abertas, lojas e quiosques em todo o Brasil, 18, com plano de expansão. Depois a gente vai contar aqui como que é esse plano de expansão. Como também nos canais especializados, Canal Verde, Canal Farma. Sim. Ainda é um mercado que a gente atua muito forte. Eu já estava inserida nesse mercado saudável. Então, a gente tinha uma visão de como esse mercado ele era promissor. E a gente está falando desde 2016. Também comecei em 2019, né? Muito... eu acho que o empreendedor, ele tem essa característica de antecipar o movimento que o mercado vai ter. É muito fácil hoje a gente ver o boom, né, Luciana, não pode contar, o boom da proteína, o boom do saudável, né, do wellness, de tudo que envolve esse mercado. E vai ser um mercado que ainda vai crescer muito, tenho certeza absoluta que a gente está muito ainda no início, ainda é incipiente. Mas vocês imaginam, a gente estava falando de 10 anos da história da Júlia. Imagina 10 anos numa história de uma marca. Quando a gente começou lá em 2016, 2019, né, 5 anos, 10 anos neste mercado é muita coisa. Né? Se a gente conseguisse olhar para o futuro agora, colocasse uma lente para o futuro, imagina como vai estar esse mercado daqui 5 anos, daqui 10 anos. Ainda tem muita coisa para acontecer. E as marcas que começaram antes, sem dúvida nenhuma, estabeleceram uma conexão emocional, intencional, de verdade, de qualidade, né, que os produtos entregam. Então, conta pra gente como que tá esse plano de expansão de Raoma, a gente quer saber. A gente tem um plano de expansão, a gente quer aumentar as lojas próprias, a gente vai terminar agora março com 23 operações próprias.
a Raoma é nosso filho, né? E como você perguntou de trabalhar com o Serginho, é muito legal ver esse nosso companheirismo, porque o trabalhar em casal, né? Com o seu companheiro, ele existem os desafios, mas eu acho que são nos desafios que a gente fortalece a nossa relação. A gente sabe que quando você está numa conversa com sócios, conversa numa empresa, existem conversas difíceis. Imagina você fazer isso em casal. Nós 3 trabalhamos. Exatamente. Exatamente. Imagina você ter uma conversa mais dura. Uma conversa mais dura sobre decisões erradas, na qual você tem que cobrar. E é seu marido. É sua esposa. Mas você não acha que isso que quando os dois concentram a energia numa coisa só, cresce muito mais, No prospera? nosso caso, sim. Pode. Se a gente sabe separar as coisas. Eu acho que tem que guiar emocionalmente de uma forma correta. Qual dica que você daria para quem trabalha junto com o marido, com a esposa, para quem trabalha junto? O que é mais importante nesse trabalho conjunto? Você trabalhar com quem divide a sua cama. Eu acho que é isso. Você conseguir separar as coisas. Vocês conseguem? Lu, sim. Eu não vou te falar que a gente tem aquela coisa assim, em casa a gente não conversa de trabalho. Porque é impossível. Porque eu não trabalho no escritório. A nossa casa é o meu escritório. Eu trabalho em qualquer lugar, eu trabalho num quarto de hotel. Então, assim, inevitavelmente, em casa, na hora do almoço, de um jantar, a gente vai conversar, sim, sobre coisas de trabalho. E não só da Raoma, porque eu acho que todo mundo sabe que o Serginho é meu sócio na Raoma, mas o Serginho também é meu parceiro na minha profissão. Ele cuida de mim, da Juju no Remosa. Então, assim, a gente conversa de trabalho o tempo inteiro. Mas a gente não leva uma decisão difícil, uma queda na parte empresarial para o casamento. Sim. Eu acho que esse equilíbrio emocional que é muito importante. Eu, falando um pouquinho aqui da minha experiência, eu acho que assim, tudo que a gente tem bem sedimentado só potencializa. Quanto mais, eu acho que é muito difícil uma família desestruturada dar certo Sim. num empreendimento que precisa ser bem sucedido. Quando você tem uma família muito bem empreendida, é muito poderoso sonhar junto. Sim. É Onde muito cada um poderoso tem o seu sonhar papel. junto, cada um tem o seu papel, mas a gente vai pelo viés da admiração, da potência, do lugar de potência onde crescer junto faz todo sentido. Ju, foi muito legal. Passou muito incrível. rápido. A gente estourou o começou tempo, né? o dia falando que ia ter V2. E vai ter que ter V2. Vai ter que ter V2, porque a gente não falou muita nem conversa. Faltou muita metade. conversa. Ainda tinha muita coisa pra gente explorar, mas a conversa foi deliciosa. A gente queria super te agradecer. É um prazer ter você no nosso episódio 1 Prazer é do todo Vida meu. Longa. Obrigada. Que a gente comece com essa super faísca, né? A gente trouxe aqui um Com a papo energia legal, da com transformação. energia. E falando em energia, a gente queria muito te presentear com o Super Coffee, que Ai, está adoro. com a gente desde o episódio 1 também. Olha que combinação Gente, super gostosa. Eu tenho um amigo que ele falou comigo assim uma coisa. Na casa da Juju, água e super coffee a gente nunca nega. Nunca nega, né? Um copo de água e um super coffee. E nunca Cycles nego. também, né? Também. Lu trouxe um Temos presente Cycles. super Cadê o presente da especial. Júlia? Você sabe que é Tá aí. engraçado? Aqui. Uma vez me perguntaram qual o seu critério para ligar o seu nome hoje em dia a uma marca. E eu tinha acabado de divulgar a Cycles. E aí eu pensei na Cycles porque era muito recente. E o meu critério hoje em dia para colocar o meu nome numa marca é o que eu faria se fosse a minha família. Eu daria Cycles para minha família? Eu daria. A minha filha toma whey da Cycles. Coisa mais Então, bonitinha. assim, se eu confio a minha família, eu confio o meu nome. Ah, que lindo. Que lindo. E eu te falo, confesso, quando eu vejo ela tomando Ela fica a toda proteína, marrom. eu fico numa felicidade. Eu falo, meu Deus, olha o que a gente fez, tá ali. E eu sei quanto vai fazer diferença. Então, isso aqui é um presente nosso pra Eba. você, com tudo que você gosta. Tô precisando de própolis. Tomara que tenha própolis. Ah, então, se não tiver, vai ter que chegar lá. Um de manhã e uma noite. Você sabe que de manhã eu tomo gotas. Eu tenho minhas manias. Mas à noite, eu tomo todas as noites 2 cápsulas. Isso. Na última consulta, eu até... Sabe o que eu adoro? Quando abre o potinho, vem um cheirinho. Gente, Eu adoro, maravilhoso. eu amo. Você gosta disso? Eu Abre até- aquele potinho à noite, vem um cheirinho tão gostoso. Eu falei com o Lu, ano passado, eu fiquei doente algumas vezes. Não sei se pós-maternidade, não sei. E desde quando eu tô tomando 2 cápsulas do própolis à noite também, eu não fico doente há meses. Assim, meses que eu falo 8 meses, que eu não tenho nada. Uma gripe. Isso aqui é incrível. É incrível.
Própolis antes da gente encerrar, eu fui dar uma palestra no Japão sobre própolis. Sei lá, tinha milhares de japoneses. E aí um japonês falou assim, nossa, deve ser muito incrível, né, ser brasileiro. Porque vocês têm tanta própolis lá, todo mundo deve tomar, ninguém deve ficar doente. Isso foi o quê? 10 anos. Nem 5% das pessoas tomavam própolis. Tomavam quando ficava doente. Eu mexi a cabeça e falei, sim, todo mundo toma própolis. Eu voltei com um compromisso de falar, toda semana eu vou ensinar esse povo a tomar própolis. Nunca mais aquilo saiu da minha cabeça. E é algo que realmente funciona. Faz a diferença, né? Eu Pessoal, muito obrigada. Foi uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do episódio 1 do Vida Longa Podcast. Um podcast que vai estar aqui semanalmente trazendo conteúdo e convidados incríveis. Começamos com tudo, com o pé direito aqui com Júlia, trabalhando e trazendo tanto conteúdo, tanta inspiração. E toda semana nós temos um novo episódio no ar. Obrigada pra você que nos assistiu. Quem curtiu esse episódio, deixa um comentário aqui. Mostra pra gente quem vocês gostariam que a gente trouxesse, porque a gente tá com uma lista aqui de convidados. É muito legal receber o feedback de vocês, a dica de vocês de quem vocês querem ter aqui no Vida Longa Podcast. Encaminha para todo mundo, para quem gosta desse assunto, para quem não gosta também, para aprender a gostar. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Júlia, Eu amei. 1000 vezes obrigado. Eu amei, gente. Já comenta aí. Quero o Juju episódio 2. Boa! Isso aí, tamo junto sempre.